Evangelho de São Marcos, capítulo 2. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta. E ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudesse apresentá-lo por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado-te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode esse homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com o seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Aqui temos uma ordem de Jesus, né? Então, diz pra gente também: levanta-te, levanta-te, não fica frustrado aí. Vamos, bora, toma teu leito e vá para casa. E no mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Versículo 13. Jesus saiu de novo para perto do mar e toda a multidão foi ter com ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto da arrecadação, e disse-lhe: Segue-me, ordem. Levi é Mateus. E Levi, levantando-se, seguiu-o. Aqui prontamente também, né? Chamou: Segue-me, Levi foi lá e seguiu. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa, e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e os seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos: Ele come com os publicanos e com gente de má vida? Ouvindo-os, Jesus replicou: Os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Aqui temos uma promessa, né? Promessa de Jesus. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Sobre o jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso, foram lhe perguntar: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhe: Podem porventura jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tens consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Que o esposo é Jesus, né? Enquanto Jesus está com eles, não precisa jejuar. Quando Jesus for embora, aí sim precisamos, né? Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho se arrebentará e se perderá juntamente com os odres. Mas para vinho novo, odres novos. Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e os seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observaram-lhe: Vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando se achou em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Entrou na casa de Deus, sendo Abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só os sacerdotes eram permitidos comer, e os deu aos seus companheiros. E dizia-lhes: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do
sábado. Jesus é Senhor de todos os dias, né? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. E agora, gente, eu peguei aqui, a Bíblia que a gente usa aqui é a Bíblia Ave Maria. Essa daqui, pequenininha, floral. Eu tenho aqui a Bíblia também da Ave Maria com Lectio Divina. Eu fui dar uma olhadinha, eu vi que eu tinha feito anotações desse capítulo aqui. Queria mostrar pra vocês, pra gente dar uma... Ó, então ela era assim, com um espacinho pra anotação. Só do Novo Testamento. Aqui de Marcos eu tinha feito... Então, toda vez que tem alguma passagem, na verdade, eu anoto quais são os mistérios do Santo Terço. Então, aqui em São Marcos temos o terceiro mistério luminoso, o quarto mistério doloroso e o segundo mistério glorioso. Eu sempre anoto assim no comecinho dos evangelhos. Aqui, ó. Quais são os mistérios do Santo Terço. Aqui no Evangelho de São Marcos, eu tinha anotado também do primeiro capítulo, que eu não falei muito, né? Lá do primeiro, que a gente tava fazendo juntos. Mas tem muita coisa bacana aqui. Toda essa parte aqui do primeiro eu tinha anotado. E como a gente tá no segundo, vamos dar uma olhadinha. O que eu tinha anotado aqui provavelmente foi do site do Padre Paulo Ricardo. Ou das homilias que eu tava ouvindo dele. Então, quando tem a homilia, eu vou lá e anoto. Faz tempo que eu escrevi isso aqui, então não tem data. Mas a gente pode dar um zoomzinho aqui e ver o que tinha escrito. Então, aqui, sobre o paralítico, né? O capítulo 2. Que Jesus fala, filho, perdoados te são os pecados. Aqui, o pecado é o rompimento da relação com Deus. Gente, não olha minha letra não, que aqui tá bem relaxado, tá? Perdoados, né? Os pecados. O pecado é o rompimento da relação com Deus. Aqui eu fiz uma anotação. Deus sabe das nossas falhas, que Deus sabe de tudo, né? Ele nos perdoa de tudo que fazemos. Ele veio para nos curar. Claro, se estivermos de verdade arrependidos, né? O pecado é a morte da alma, uma alma apodrecida. Então, mais do que paralítico, ele estava enfermo da alma e do coração. Deus quer nos salvar para a vida eterna. E até coloquei aqui, de que me adianta cuidar de meu corpo se minha alma está doente? Não é mesmo? Estava até escrito aqui, ó. Essa Bíblia aqui, com a Lectio Divina, então ela tem a leitura, uma meditação, uma oração e um agir. Geralmente eu não uso muito aqui, eu faço do meu coração mesmo, mas é bom para dar uma olhadinha aqui. Aqui é a vocação de Levi e sobre o jejum. Então, acho que esse aqui eu anotei todo o capítulo 2 aqui. Levi, Mateus, né? Esse aqui eu não usei o código de cores, eu só marco de amarelo mesmo e faço as minhas anotações. Sobre Levi, sobre Mateus que seguiu, né? Que teve a sua conversão. Tô meio rouca aqui. Então, aqui, ó, abramos o nosso coração e a nossa vida para que entre o médico de nossa alma, que é Jesus, para que ele nos cure, né, dos nossos pecados. Sobre o jejum. O jejum para os judeus era uma manifestação de luto e tristeza. E para nós, né, é totalmente o contrário. É tirar alguma coisa para me lembrar que o meu tudo e a minha alegria é Cristo. Se o jejum não me conduz para o amor, não terá efeito nenhum. Anotei também mais um pouquinho aqui, do outro lado, sobre as espigas, né? Mas aqui, continuando sobre o jejum. Vou tirar aqui. Sobre o jejum, que é a mortificação da carne. O foco do jejum não é em si a privação de alguma coisa, a renúncia, a abstinência, e sim saborear a presença de Jesus. A presença do esposo, que é Cristo, que é a nossa alegria, a nossa força, o nosso alimento, o nosso sustento e a nossa vida. O que você é capaz de tirar da sua vida por amor a Deus, né? Então, como aqui na leitura sobre o jejum falamos do esposo, quando o esposo não precisa de jejum, mas quando o esposo vai embora, precisamos, né? Precisamos dessa força que é Cristo.
E por fim, sobre as espigas debulhadas em dia de sábado, aqui no finalzinho tem aquela frase, né? Que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, Senhor do sábado, domingo, de todos os dias. Aqui minha letra tá bem feia, nossa, quando eu olhar até vergonha. Então, aqui eu tava anotando isso aqui. Fazendo a liturgia, fazia por aqui também, anotava e tudo mais. Dá uma olhadinha, gente, no site do Padre Paulo Ricardo, lá tem uma riqueza, uma infinidade de coisas, porque além dos vídeos que ele coloca no YouTube, também tem no site dele, escrito. Aqui do primeiro, ó, de Marcos 1, sobre a cura dos, que a gente leu anteriormente, sobre expulsar os demônios, a cura da sogra de Pedro e a cura do leproso, tem aqui descrito algumas coisinhas também, né? Os prefigurados e tudo mais. Dá uma olhadinha assim, mas qualquer coisa a gente pode dar uma lida também. Eu escrevi há bastante tempo, então eu nem coloquei data, mas eu não acho mais, gente, essa daqui, ó. Essa Bíblia aqui com Lectio Divina, mas ela é maravilhosa. Eu só não faço a leitura por aqui, porque aqui eu não uso código de cores, né? Não faço a leitura com o método do Monsenhor Jonas Abíbia, que é a minha leitura mesmo, que marco só de amarelo. Que eu falei pra vocês que amarelo é meu marca-texto favorito. Então tem muita coisa, ó, que eu vou anotando aqui. É bastante coisa mesmo. Ela é muito gostosinha de pegar, porque ela não mancha, né? Porque como a folha é grossinha, dá pra marcar. Olha só. Fazendo desenho, fazendo arte. Eu amo mesmo. A mesma que a gente tá lendo em Marcos, né? Que Jesus chama Levi, também está em Lucas, a vocação de Levi. Fiz até um desenho aqui, ó. Jesus não chama os justos, mas os pecadores. Segue-me. Então, devemos responder ao chamado de Jesus, né? Que eles prontamente deixaram as coisas que faziam e iam seguir Jesus. Então, aqui eu vou escrevendo, anotando as coisinhas. A gente pode dar uma olhadinha depois nessa. Se vocês quiserem, coloca aí. Se vocês querem que eu mostre pra vocês as partinhas que eu escrevi aqui, faça um tour nessa Bíblia. Tem até que bastante coisa escrita. Tem bastante coisa e é só do Novo Testamento. Enfim, seguimos com a nossa normal, com o nosso código de cores. No capítulo 2 não teve muita coisa, né? Só teve aqui a ordem do levanta-te, toma teu leito e anda. Promessa que veio para os pecadores e o segue-me. É isso, anote aí no seu diário e depois faça ação e vamos seguindo. Capítulo 3.